Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Mais uma vez, para trazer aqui uma palavra para todos vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo glória a Deus, no capítulo 6, no versículo 6 a seguir. Desde já, irmãos, eu quero pedir para vocês que deixem o joinha. Meus amigos, me ajuda aí. Clica aí no joinha. Os meus likes tá muito pouco. Estava olhando, tem 518 inscritos. Daí 12 likes, meus irmãos. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não custa nada, meu amigo, você ir lá e dar um like. Não custa nada. É isso que faz o YouTube recomendar os meus vídeos. Não é possível, de 518 era para dar pelo menos 100 likes. Não custa nada, você vai lá e clica no joinha lá e pronto. Aí você compartilha, você ativa o sininho das notificações e assim você me ajuda, me dá ânimo para mim continuar produzindo mais conteúdo, amém? Que Deus abençoe tudo você. Faz isso, não esqueça do joinha, viu? Por favor. Então fala aqui, irmãos, Lucas 6,6 diz assim: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava sentado, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre que faria a Jesus. Em São Marcos fala que eles combinou entre si para o matarem. Irmãos, nos 3 evangelhos narra, irmãos, esse acontecimento, e em cada um tem uma diferença, irmãos? É assim mesmo, é a visão de cada discípulo na época, irmãos? Louvado seja Deus. Então, o que eu vejo aqui nesse texto, meus amados, é que os fariseus, irmão, eram um povo de um coração duro, um coração de dura cerviz, um coração ruim, um coração cheio de rancor, cheio de acusação. Sabe, irmão? Os fariseus, que era judeu, era a seita dos fariseus que tinha na época. Tinha a seita dos fariseus, seita dos saduceus, tinha também os herodianos, irmãos, que vivia ao serviço de Roma,
ao serviço do rei Herodes naquela época. Foram pessoas usadas pelo inimigo para tentarem parar a obra que Jesus veio fazer aqui na terra. E eles também estavam dentro do contexto, só que eles não quiseram, não valorizou aquilo que o Senhor Jesus veio fazer, que ele veio salvar, irmãos, os perdidos da casa de Israel. Então, irmãos, para não ficar assim muito longo o vídeo, né? A Bíblia fala, e aconteceu também no outro sábado, que o sábado para eles, irmãos, o sábado para eles era uma coisa fundamental. E era mesmo, mas não eles colocar o sábado em primeiro lugar. Eles tinham que ter a misericórdia, como Jesus falou lá em Mateus 23, 23, que eles davam o dízimo até das menores coisas. Mas só Jesus falou assim, vocês devem fazer isso. Deveis, falou com os fariseus, não foi ali, não tinha igreja ainda não. Né, irmãos? Jesus estava falando ali para os fariseus. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Que coisas eram aquelas? Né? A justiça, a misericórdia e a fé. Eles eram rigorosos por um lado, mas era, né, irmão? Não tinha misericórdia, não tinha justiça e nem tinha fé. O que adianta isso, meus amados? Você ser rigoroso numa coisa e ser ruim nas outras e deixar de cumprir as outras que estavam no mesmo contexto, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então Jesus aqui, ele não estava numa igreja, ele estava numa sinagoga de judeu. Naquele tempo ele estava pregando para judeu, ele não estava pregando ainda para a igreja. Jesus estava ali pregando o evangelho do reino, ensinando o povo, ensinando os discípulos, né, irmãos? Ensinando o evangelho da salvação. Mas a igreja veio surgir mesmo, foi só em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus mandou, né, os discípulos ir para Jerusalém e ficassem lá até que do alto fossem revestidos de poder. Ali foi a inauguração da igreja. O evangelho estava sendo ensinado, mas ainda não tinha uma reunião de cristão salvo pela graça. Louvado seja Deus. Então ele fala aqui, ó, né? E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava o que, irmãos? Ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus estavam, né, irmão? Glória a Deus, atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Você já pensou, irmão, como é que era esse povo? E até hoje tem espírito, tem pessoa que esses mesmos espíritos, eles estão na igreja, diz que serve a Deus pela graça, mas qualquer coisa que ele vê lá, ele acusa, né? Qualquer coisa que o outro faz, ele acusa, né, irmão? Sempre quer ser melhor do que os outros. Eu penso assim, irmãos, nós nunca deveremos querer ser melhor, nós temos que ser diferente do mundo. Mas não é que eu sou melhor do que aquela pessoa, eu quero fazer a diferença, porque a Bíblia diz assim, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Fazer a diferença é justo. Agora você querer ser melhor do que a pessoa,
aí já é, irmãos, farisaísmo. E a gente conhece pessoa, irmão, que o espírito do fariseu, infelizmente, está ainda na pessoa. Mas aí, o versículo fala assim: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Né, irmãos? Fica em pé no meio, para todo mundo ver o que eu vou fazer na tua vida. Fica em pé no meio, que esses fariseus, de um coração duro, de um coração mau, de um coração sem temor, eles vão ver. Sabe, irmão? Porque a pessoa que era defeituosa, irmãos, era rejeitado pelos fariseus, pelo judeu. Quem era cego, quem era, irmãos, manco, quem era aleijado, não podia nem entrar no templo. Os irmãos lembram daquele homem lá da Porta Formosa? Ele estava pedindo esmola lá fora, porque ele não podia entrar, porque ele era defeituoso. Quando chegou lá, a hora nona, chegou Pedro e João, falou para aquele homem, ele estava ali pedindo esmola: olha para nós. E aquele homem pensou que eles iam dar para ele alguma coisa, uma esmola. Aí Pedro, fixando o olho nele, falou assim: olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele homem pulou, irmãos, e saiu pulando e glorificando a Deus, e entrou no templo, coisa que ele não podia fazer. Jesus deu ele o direito, deu ele a liberdade dele fazer aquilo. Sabe, irmão? Jesus, ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio como judeu, pregando ali para judeu, pregou para gentios, né? Os judeus não o receberam, mas todo aquele que o receber dará o direito de ser chamado filho de Deus. Está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12 a seguir. Então essa é a diferença que Jesus veio fazer aqui na terra, né? Até em São Marcos, no capítulo 1, no versículo 27, né, irmãos? Quando Jesus começou ali a expulsar os demônios, curar os enfermos, os fariseus ficou admirados: mas que nova doutrina é essa, que até os demônios, os espíritos imundos lhe obedecem? Só que eles viam o que Jesus fazia, mas eles não criam em Jesus, eles queriam matar em Jesus, vivia procurando alguma coisa para acusarem Jesus. Né, irmãos? Irmão, vamos pedir a Deus misericórdia que esse espírito, né, não venha. Né, irmãos? Uma coisa que nós não podemos aceitar, aquilo que está fora da palavra, meus amados. Não é acusar o ser humano em si, é você aplicar a palavra na vida daquela pessoa, chegar para ele e falar assim: ó, irmão, segundo a palavra você não está certo, não. Olha aqui na palavra como é que está escrito aqui. Não acusar a pessoa, não concordar com a conduta da pessoa. Isso nós somos, né, irmão? Temos que ser ferrenho nisso, né? Mas não ficar, irmãos, acusando, condenando, julgando. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que, né, irmãos, segundo a palavra nós possamos, né, julgar retamente, está escrito na Bíblia, né, irmãos, segundo a palavra. Jesus falou assim: ó, eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa julga. A palavra julga. Eu pessoalmente não posso julgar, mas segundo a palavra eu posso, né, irmãos, né, falar, acusar a conduta daquela pessoa segundo o que está escrito na Bíblia. Amém, irmão? Então Jesus chamou ele e falou assim: ó, fica em pé e vem aqui para o meio aqui, ó. E levantando-se ele,
ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Né, irmãos? Então, meus amados, Jesus deu a lição ali naqueles fariseus, né? Porque eles talvez faziam mal no sábado, acusavam os outros no sábado, acusando Jesus ali no sábado, querendo pegar Jesus em alguma coisa no sábado, querendo, né, irmãos, pegar em Jesus em alguma coisa para acusar Jesus e condenar Jesus, né, irmão? Mas aí Jesus falou para eles: é lícito, né, irmãos, no sábado fazer o bem ou fazer o mal, ou abençoar a vida ou matar. E eles não tiveram resposta nenhuma, né, irmãos? Quer dizer, fazer o mal, maquinar o mal contra Jesus podia, mas estava de olho para ver se Jesus curava no sábado, se ia curar aquele homem. Ele sabia que Jesus curava, porque eles estavam ali, né, irmãos, de olho em Jesus, para ver se Jesus ia curar aquele homem. Eles trouxeram aquele homem, não valia nada para eles, mas eles trouxeram aquele homem ali só para arrumar um meio para acusar Jesus. Ô, meu amigo, minha amiga, meu irmão, né? Vamos pedir a Deus a misericórdia, para que Ele nos dê um coração puro, um coração limpo, um coração que ama, um coração que tem misericórdia. Amém, meus queridos? Então, irmão, já está com 17 minutos e 15 segundos. Não tem jeito, irmãos. Tem que parar, mas dá vontade de explicar melhor a palavra. Mas não tem jeito, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça do like. Não esqueça, irmão. Em nome de Jesus, não esqueça. Viu? Nesse vídeo eu quero pelo menos 100 likes. Porque eu tenho 518 inscritos. Não é possível que pelo menos 100 pessoas não vai deixar o seu like. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.